Bom dia, pessoal. Colocando o nome no chat, nome inteiro e a série, por favor. Isso mesmo, bonitinho. Acho que tem poucos alunos hoje, porque alguns acharam que era feriado, mas não é. Dia de Corpus Christi, mas não é feriado, tá? Já foi antecipado. Vou conversar com vocês sobre o formulário da aula 4, que foi sobre cognatos e falsos cognatos. E vou falar sobre o próximo formulário com vocês. Gente, na nossa aula passada, eu havia comentado que não passaria para vocês no formulário falso cognato, né? Apesar de ter explicado. Ainda bem que eu expliquei, porque eu acabei fazendo o formulário que tinha falso cognato. E, aliás, bastante. Mas depois, eu não sei se vocês viram, eu mandei no grupo, explicando bonitinho o que é falso cognato e quais existem. Mas eu tinha explicado para vocês, tá? Em relação ao formulário, acharam que ficou difícil ou não? Como que foi? Me conta. Foi mais ou menos, professora. Foi de boa para mim, professora. De boa, porque assim também era de alternativa, mas eu corrigi um por um, e tem alternativa que eu não achei, ninguém acertou, que foi acho que a 4 e a 5. Apesar que teve um aluno que acertou quase tudo, só errou uma. Mas enfim, não vou lembrar agora. Mas a 4 e a 5 eu vi que foi o que tiveram mais dificuldade. A gente vai falar um por um, tá? Vou apresentar para vocês o formulário, tela inteira. Vou aumentar um pouquinho. Já está aí para vocês na tela? Já. Sim. Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho para vocês. 125, acho que tá bom. 150, acho que é muito grande. Deixa eu ver. Então, ó, a aula anterior foi sobre cognatos e falsos cognatos. O que são cognatos? Quem pode me dizer o que são cognatos? Palavras no inglês que parecem no português e realmente E o falso cognato? é que parecem e não é. É simples assim. Cognato é algo que você olha e fala, eu acho que é isso, e realmente é. E falso cognato é algo que você olha, acha que é e não é. No caso, tem alguns cognatos, alguns exemplos, né? Peles, emergence, incidente, enfim. E alguns falsos cognatos aqui como exemplos, ok? No exercício, nós tínhamos aí a frase e vocês teriam que colocar a resposta correta, de acordo com o que isso aqui é em aspas, tá? Quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para colégio, casebre, coliseu ou universidade. De início, esse the college, ele é um cognato ou ele é um falso cognato? Cognato. Cognato? Então a tradução dele seria o quê? Ele é um falso cognato. E não é colégio. Se não é colégio, qual é a tradução dele? Quem sabe? Universidade. É universidade. Então, o the college é um falso cognato e a tradução é universidade, não colégio, tá? Eu vou indo, mas se tiver alguma dúvida, a gente para e discute, tá? Na 2, se alguém disser que deseja a dessert, o que essa pessoa deseja? Um deserto? Uma viagem? Uma refeição? Ou uma sobremesa? Sobremesa. Uma sobremesa. Então, o dessert é o quê? Cognato ou falso cognato? Falso cognato. Falso cognato. Se fosse cognato, seria deserto, mas não é. Então, é uma sobremesa, dessert. Se eu te digo que quero an avocado, qual é a sua reação? Sai correndo? Diz que conhece um advogado? Oferece um abacate? Ou diz que não é invocado? Qual é a resposta dessa? Qual? Desculpa, não entendi. Oferece um abacate. Então, o avocado é falso cognato ou cognato? Falso. Falso, porque dá a impressão que é um advogado, mas não é advogado, tá? Então, oferece um abacate. Gente, coincidentemente, depois eu falo a coincidência. Vou falar agora, senão mata a charada inteira. Mas depois eu digo para vocês qual foi a coincidência. 4. Se alguém referisse a algo como compreensível, essa pessoa está se referindo a algo capaz, compreensível, abrangente ou ilusório?
Essa aqui também a maioria errou, tá? Essa 4. Qual seria a resposta? O que vocês colocaram? Compreensivo. Mais alguém colocou outra coisa? Gente, então assim, a maioria colocou compreensivo, achando que é um cognato. Realmente, o compreensivo, ele tem essa tradução de compreensivo, mas não nesse contexto, tá? Nesse contexto, como se refere a adjetivo, ele tem a tradução de abrangente, que é um falso cognato. Depois vocês pesquisem lá bonitinho a tradução de compreensivo relacionada a falso cognato, que vai aparecer para vocês abrangente, tá? Então, a 4 é abrangente e não compreensivo. Tudo bem? A 5, o que a sentença em inglês she construes her strategies completely well, they like it a lot, quer dizer em português? A, ela construiu sua estratégia completamente bem, eles gostaram bastante. Essa bastante gente errou também. B, ela elaborou sua estratégia completamente bem, eles gostaram bastante. Ela explicou sua estratégia completamente bem e eles gostaram bastante. Ou ela mostrou sua estratégia completamente bem, eles gostaram bastante. Qual é a resposta dessa? Se eu não me lembro, era Qual? A, B, C ou D? Letra A. Letra A? Então, se fosse a letra A, seria um cognato, né? Ela construiu, mas não. É a B, não é? Construz É a é um letra falso cognato. Qual seria a resposta? C. C, exatamente. Então, esse construz significa explicou. Ela explicou sua estratégia completamente bem. Eles gostaram bastante. É um falso cognato. 6. My arm is very strong. A, minha arma é muito forte. B, meu braço é muito forte. Ou meu exército é muito forte. Meu braço é muito forte. Meu braço é muito forte. Se meu braço é muito forte, quer dizer que o arma é o quê? Cognato ou falso cognato? Falso cognato. Falso cognato. De início, você olha assim, pode ser arma. E esse exército que foi colocado aí, por quê? Quando tem o arme com Y no final, significa exército. É só para confundir um pouquinho. Mas a alternativa correta é meu braço é muito forte. É um falso cognato. Na 7. Actually, I'm interested. A, na verdade, eu estou interessado. B, atualmente eu estou interessado. Ou C, recentemente eu estou interessado. Qual é a alternativa correta? A, B ou C? O que vocês colocaram? A. Ah, por quê? É um falso cognato. Você olha e acha, nossa, actually deve ser atualmente, e não é atualmente. Significa na verdade, tá? Então, a resposta correta é, na verdade, eu estou interessado. É um falso cognato. A 8, essa é legal de... Enfim, depois eu falo. I pretend to be a good husband. Alternativa A, eu pretendo ser um bom marido. Eu prometo ser um bom marido. B, ou C, eu finjo ser um bom marido. Qual é a alternativa correta? B. B? Não, não é a B. Quem mais colocou outra coisa? A C? Eu sou bom marido. Eu finjo ser um bom marido. Então, o pretende é o quê? Um falso cognato. Na verdade, pretender no inglês é intende. I entende, aí é pretender. I pretend significa eu finjo, tá? Falso cognato também. A 9. She didn't realize it was travesty party. A. Ela não percebeu que era uma festa de fachada. B. Ela não realizou uma festa travesti. Ou C. Ela não conquistou uma festa de mentira. O que vocês colocaram na 9? A. A. Ela não percebeu que era uma festa de fachada? Exatamente. Então, esse realize seria o quê? Um cognato ou falso cognato? Falso. Falso cognato. Falso cognato, né? Que se fosse cognato seria B, realizou. Então, realize é um falso cognato. E a 10, he pushed your costume. A, ele puxou o seu costume. B, ele empurrou sua fantasia.
Ou C, ele puxou sua tradição? Qual é a resposta correta? B, ele empurrou sua fantasia. O push, né, você vê muito no banco, você acha que é puxar, e não é puxar, é empurrar, é um falso cognato. O que vocês perceberam dessas 10 aí, gente? Qual foi a coincidência das 10? E depois que eu fiz, eu vi. As palavras pareciam dizer o que a gente entendia, só que na verdade era o contrário. Isso, porque todas elas foram falsos cognatos. Essa foi a coincidência das 10. Se eu tivesse percebido, eu teria colocado pelo menos uns cognatos aí. Mas, enfim, tá? Tudo bem em relação ao formulário da aula 4? Restou alguma dúvida? O que é cognato? O que é falso cognato, gente? Para a gente passar para a aula 5? Não? Não, professora, de boa. Então, tá bom. Então, a gente vai passar para a aula 5. Sem pressa, sem correria. Se tiver dúvida, a gente volta. Em alguma palavra que não entendeu, tá? Mas, vamos lá. Eu vou tirar aqui, vou parar a partilha. Por quê? Parar a apresentação. Vou apresentar outra coisa. Gente, a aula 5, eu preparei para vocês um vídeo sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, para vocês responderem questões sobre esse vídeo, que na verdade é interpretação de texto. Eu poderia falar agora para vocês, acabou a nossa aula, o próximo formulário da aula 5 é interpretação de texto. Mas eu preparei alguma coisa para vocês entenderem, né? Qual a importância de se fazer interpretação de texto em inglês, por quê, tá? Vamos falar demais aí, né? Meu Deus. Difícil, gente. Difícil dar aula. O povo não fica quieto. Então, vamos lá, tá? Ah, eu coloquei primeiros anos, mas segundos anos, tá? Não leve em consideração. Por que tá primeiros anos? Vou voltar aqui para explicar. Porque eu preparei esses slides tanto para vocês quanto para os primeiros anos. A diferença é que o vídeo de vocês é diferente dos primeiros anos, tá? O vídeo é diferente, mas o tema e como fazer é a mesma coisa. Por isso que está com os primeiros anos. Mas vamos lá. Então, interpretação de texto em inglês é uma competência essencial para você conseguir gabaritar as 5 questões de idioma estrangeiro que cai todo ano no Enem. Você não precisa ser fluente no idioma, basta que tenha uma noção básica para acertar. Uma proficiência em inglês instrumental é suficiente. Então, gente, quando eu falo o porquê que eu estou trazendo para vocês um texto em inglês ou para vocês interpretarem um vídeo em inglês, porque é importantíssimo. Quando vocês forem fazer uma prova, tanto do Enem, ou vestibular, qualquer outra prova, não sei se vocês já viram, o que tem no inglês é a interpretação de texto. E não é fácil, é difícil. E a gente vai começar desde agora para começar a vocês terem essa prática, tá? No terceiro ano, eu vou pegar mais pesado. No segundo ano, eu vou trazer aos poucos um texto por bimestre, enfim. Mas no terceiro ano a gente já pega mais pesado, tá? Aí eu acho que tem gente chamando aqui. É complicado agora olhar. O que é mais importante quando você precisa interpretar um texto em inglês? O importante é entender o contexto. Fique atento aos pronomes, advérbios, sujeitos, objetos e conectivos. Assim como em português, o que se busca avaliar em uma boa interpretação de texto em inglês é a capacidade de leitura e compreensão, de fazer deduções e a reflexão sobre o assunto. Vou falando um pouquinho mais, tá? Como fazer uma boa interpretação de texto em inglês? Faça uma leitura rápida. Geralmente, quando fazemos uma prova, o tempo é curtíssimo. Por isso, algumas técnicas, como as de skimming e scanning, podem funcionar como grandes aliadas. Eu vou explicar mais para frente o que elas são, tá? Leia todas as questões antes de responder. Foque no contexto, dê atenção aos termos, prepare-se, fique antenado, cuidado com os formatos. Como uma imagem pode te ajudar a interpretar um texto em inglês? Eu não preciso saber falar inglês para interpretar uma figura, né, gente? É como eu estou falando para vocês do vídeo. Vocês não precisam saber falar inglês para interpretar um vídeo.
e no caso a gente falou de figura. Uma foto de um ônibus será sempre uma foto de um ônibus. Exemplifica. A linguagem visual pode te ajudar a compreender o texto como um todo. Por isso, explore as imagens e aproveite todos os dados que as figuras te trazem. 6 dicas para melhorar sua habilidade de leitura, em inglês ou outros idiomas. Comece devagar e identifique seu nível. Anote tudo. Evite usar o dicionário a todo instante. É claro que o dicionário, ele é essencial? Ele é essencial. Né? Dificilmente você vai conseguir responder alguma coisa, ou em inglês, ou outra matéria, ou outra língua, aliás, se vocês não tiverem um dicionário perto. Mas tentar traduzir, ou tentar entender, ou a frase, ou o texto sem dicionário, é melhor, né? E você pratica, né? Pratica a leitura em diferentes mídias. Quando falar em diferentes mídias, assista a filmes, né? Escute músicas, que ajuda bastante. Utilize técnicas de leitura para melhorar a fluência e compreensão. Leve o aprendizado para o dia a dia. Dicas e técnicas de leitura em língua estrangeira. Leia muito. É impossível tornar sua leitura fluida na língua que está aprendendo se não tiver o hábito de ler texto na língua-alvo. Tentar, pelo menos, né? Evite tentar entender palavra por palavra. Não dá para traduzir uma frase que seja traduzindo palavra por palavra. O significado se perde totalmente. Um exemplo vivo é da minha tatuagem, que é Never Give Up, que é nunca desista. Por quê? Give up, né? O give e o up são phrasal verbs. O que é phrasal verbs? Quando um verbo se junta a outra palavra e dá outro significado. Por quê? O verbo give tem uma tradução de dar. Com up, mudou a tradução dele. Ficou desista, né? Então, never give up é nunca desista. Se eu fosse traduzir essa minha tatuagem ao pé da letra, seria nunca dê para cima. Então, eu sempre falo isso quando eu falo de traduzir ao pé da letra, agora o exemplo é a minha tatuagem, tá? Faça uma pré-leitura, faça uma pós-leitura. O que é uma pré-leitura? Leia antes, leia depois, para depois responder as questões. E faça o skimming e o scanning, que eu vou falar. Scanning e skimming são diferentes tipos de leitura. Se você deseja saber sobre uma informação específica, você precisa usar o skimming. Para uma palavra específica, por outro lado, se você está explorando, relendo, revendo o texto, ou um documento, você deve usar o skimming. Skimming. O que é o skimming? O que é essa leitura do skimming? É passar levemente sobre. Esse é um dos significados atribuídos ao termo que mais tem a ver com o sentido da técnica. A estratégia de leitura skimming consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações. Então, você vai olhar o texto lá por cima para ver mais ou menos o que quer dizer o texto. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas, números, datas, gráficos, figuras, fotografias, palavras destacadas, cabeçalhos, etc. Cognatos, falsos cognatos, que eu acabei de explicar para vocês, a gente acabou de ver, né, sobre cognatos e falsos cognatos. E tudo o que possa ser tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Então, você vai analisar tudo, né, palavra por palavra, algumas gramáticas, para tentar chegar ao que o texto quer dizer. Ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral, generation comprehension, sobre qual assunto o texto discorre. Isso é o skimming. O scanning, como a palavra sugere, a técnica do scanning consiste em um escaneamento, escanear, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço ou número em listas telefônicas e pode ser muito útil em situações cotidianas. A escolha da estratégia de leitura deve estar de acordo com o objetivo da leitura. Ao optar pela estratégia de scanning, o leitor sabe exatamente o que está procurando, ou seja, ele está em busca de uma informação específica, ao passo que, ao usar o scanning, o leitor procura inferir o sentido geral do texto, inclusive para, muitas vezes, decidir se vai ou não ler todo o texto de forma mais detalhada. Então, essa é a diferença entre os dois, tá? E aí, eu coloquei para vocês aqui um pequeno texto torto,
igual a minha cara, mas é para a gente tentar entender de modo geral. Bem simples, gente. Bem basicão esse texto. Então, nós temos aí, ó, I have a friend named Lina. She's blind. She's not sick. She just can't see. She's a great friend. Lina is our state's cross-country champion. She can run faster than most of us. I am so proud of her. Vamos ao vocabulário antes de tentar entender. Gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão por aí? Sim. Tá bom. Vocabulário. Sim. Blind significa cego. Sick, doente. Just, apenas. Can, pode, mas é o can de poder de você, de habilidade, tá? I can swim very well. Eu posso nadar muito bem. Então, é o can de habilidade. See, ver. Great, ótimo. Our, nosso. States cross country, através do estado. Champion, campeão. Run, correr. Faster, mais rápido. Than, mais do que. Não sei se já ouviram falar daquela música More Than Words, mais do que palavras. Most significa mais. Of us, de nós. Proud, orgulhoso. E her, dela. Voltando aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. What is your friend's name? Qual é a resposta? Responda para mim, por favor. Qual é a tradução da pergunta? Qual a tradução da pergunta? What's your friend's name? Como é o nome da sua amiga? Qual é o nome da sua amiga? Lembrando, quando a gente tem esse apóstrofo e esse S, quer dizer de posse, tá? Então, o que vem depois aí é posse desse algo. Então, o nome da sua amiga. Qual é o nome da sua amiga? Lina. Eu acho que é assim que pronuncia. Travou. Ué. Gente, que susto. Tava falando com vocês e ninguém respondia. Tava brava já. E aí, eu caí. Pra gente tinha Eu travado, avisei que tinha caiu, caído. sei lá. Nessa sala aí do acesso, que a internet é boa, que eu nunca tinha caído. E eu tô aqui falando do texto, e eu tava brava, porque ninguém respondia a resposta. Eu falei, não vou falar mais não é possível, vocês não estão aí. Aí quando eu olho aqui, é a internet girando. Ai, que vergonha. A professora brigando com nós e a gente é o mais inocente. Tava brigando mesmo, gente. Eu falei assim, não, vocês estão de sacanagem. Por que vocês não respondem? Essa pergunta é tão fácil. Ai, sorry, gente. Ainda bem que foi isso. Eu vou voltar lá rapidinho, só pra gente finalizar, tá? Com o texto. Ai, meu Deus. Caramba, mas quando eu abro, ainda bem que eu decidi ver aqui o que estava acontecendo e eu vi que tinha caído. Sorry. Cadê?
Internet. Pregou uma peça em mim agora, viu? Então, vamos lá. Vou colocar a apresentação do PPT. Estão enxergando os PPTs aí? Vou passar no finalzinho, tá? Tá. Então, vamos só para ver o finalzinho. Tá acabando. Aqui. A pergunta vai responder a um, né? Mas qual que é o nome da amiga? Pessoal, caiu de novo? Estão me ouvindo? Lina. Lina. Ô, Jamile, eu ainda chamei você. Jamile? Responde. Eu? Sério, Jamile, porque eu falei, cadê o pessoal? Tá, as dois. What is the meaning of blind? Qual é a resposta? What's the meaning of é qual é o significado de blind? A gente já viu no vocabulário. Qual é o significado? Quem lembra? Cego. Cego. E a 3, why are you proud of her? Por que você está orgulhoso dela? E por que, gente, vamos tentar entender o texto, ó. I have a friend named Lina. Qual é a tradução? Essa é minha amiga e se chama Lina? Isso, eu tenho uma amiga que se chama Lina. She's blind. Ela é? Cega. Isso. She is not sick. Ela não é? O que é sick? Doente. Doente. She just can't see. Ela apenas não pode ver. She is a great friend. Ela é uma Ótima amiga. ótima amiga. Lina is our States Cross Country Champion. Ó, vamos lá ver o que é States Cross Country. Através do estado. Então, ela é uma campeã, né? Através do estado. She can run faster. Ela pode correr bastante, mais do que nós. Than most of us. I am so proud of her. Eu sou muito orgulhoso dela. Não, por quê? Por que ele é orgulhoso dela mesmo? Porque ela é uma campeã através do estádio. Sim, isso mesmo. Então, gente, é isso. Para vocês tentarem, junto comigo, entender esse pequeno texto com algumas questões bem simples. Mas não se iludam que o vídeo do formulário não está assim facinho, não, tá? Só para a gente fazer um treino. Nossa, absurdo. Aí tem o vocabulário que eu passei para vocês, tem as respostas, que é Lina, cego, she can run faster than most of us, goodbye, bye bye, kisses. Ai, gente, sorry. E obrigada pela paciência. Como eu falei, vou parar a apresentação aqui. Como em todas as lives, eu não fico enrolando muito, é objetivo, né? É sobre o formulário da aula passada, sobre o formulário da aula seguinte. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Cara, não ia ter um vídeo? Ou eu tô louco? Não entendi, Luan. Não ia ter algum vídeo? Jurei que você Vídeo? falou que ia ter vídeo. É. No formulário que Tá. vocês irão fazer da aula 5, tá? É um vídeo sobre o Covid-19, realmente. Mas, gente, quando vocês forem fazer, vai passar para vocês que dia o formulário? Acho que semana que vem, né? A partir de segunda-feira. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Tá bom? É isso. Aproveita o feriado que não é feriado. Estamos aqui trabalhando, firme e forte. Hoje é feriado? Estranho isso daí. Né, gente? Mas Hoje é feriado. hoje é dia de Corpus Christi. Amanhã tem aula normal, né? Também, Luan. Hoje Também. Hoje é feriado de quem? Todo dia Era aula. Corpus Christi. Foi adiantado, a gente já usufruiu desse feriado. Então, Não sabia não. Have a nice day, tenham um bom dia. Qualquer dúvida, me procurem. Igualmente, Tchau, professor. professora.